Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um culto. Nós vamos começar o louvor, então quem quiser e puder ficar de pé. Então se verá. Boa noite a todos, quem está aqui presente, quem também está assistindo online. Quem quiser pode se assentar. Gostaria de ler com vocês, como mensagem de saudação, o texto que está em Colossenses, o capítulo 3, do versículo 1 até o 3. Colossenses 3, versículo 1. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora sua vida está escondida com Cristo em Deus. Muito interessante a gente já, nesse pensamento de Páscoa, pensar, Páscoa é a morte de Jesus. Mas se nós estamos com Jesus, cremos e aceitamos o sacrifício que Ele fez por nós, a nossa vida também deve morrer e também ressuscitar com Cristo. E as coisas velhas vamos deixar para trás. Então, quando a gente vai assistir um filme, a gente pensa antes, não, esse filme vai ser uma coisa legal. Quando você começa a assistir o filme, daí tu viu, não está muito legal isso aqui. Vou continuar ou vou parar? Bom, escutando uma música ou lendo algum texto, será que isso realmente edifica? Será que isso tem a ver com uma velha vida ou uma nova vida com Cristo? Que a gente possa usar esses filtros toda vez que a gente for ouvir uma música, ver um filme, isso em todos os momentos da nossa vida. Aproveitando essa saudação, quero fazer propaganda de uma playlist para quem usa o Spotify. Vai ser divulgada no final do culto no Comunicações, uma playlist que a Débora fez, da Milk Balneário, onde tem vários hinos, para que a gente possa também se edificar ouvindo textos, letras que são boas, que falam e aproximam de Deus, da palavra de Deus. E também a playlist da Jumilk BC, para quem gosta de uma música um pouco mais agitada, um pouco mais jovem. Então vamos orar. Senhor, muito obrigado por esse dia, muito obrigado que o Senhor nos trouxe aqui para podermos prestar culto a Ti, Senhor. Que esse momento seja de alegria, que seja de confissão de pecados e que seja também um impulso para a nossa semana, para que aquilo que a gente vê e ouve seja filtrado pela Tua Palavra, que venha a nos edificar. Que o Senhor esteja conosco e também ao Roberto que trará a mensagem. Em Teu nome que oramos. Amém. E quem quiser e puder ficar de pé, para a gente continuar louvando ao Senhor.
vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Nosso Salvador ressuscitou e do túmulo se levantou. Alegria esclarecerão quando Cristo dá perdão, e com Ele viveremos em eterna glória. Sem prazer, sem fim, teremos por sermos amigos de Jesus. Lá na cruz Jesus venceu por mim, morte, inferno, Satanás, enfim, e nós cantaremos sem cessar que Jesus vitória dá, e com Ele viveremos em eterna glória. Sem prazer, sem fim, teremos por sermos amigos de Jesus. Oh, que maravilha, salvo estou, muito feliz por este mundo eu vou, e agora vou anunciar que Jesus vitória dá, e com Ele viveremos em eterna glória lá na cruz. Sem prazer, sem fim, teremos por sermos amigos de Jesus. Sem prazer, sem fim, teremos por sermos amigos de Jesus. Durante a próxima música, nós gostaríamos de convidá-los a fazer a oferta. Se você não veio preparado, não se sinta constrangido. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar, meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou,
gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado no seu amor. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado no seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado no seu amor. Me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado no seu amor. Impressionante é o seu amor. Às vezes a gente anda no automático e nem vê a grandiosidade do amor de Deus. Não fica sem palavras quando pensa nisso. Que a gente possa, nesse momento da Páscoa chegando, refletir mais nisso. E durante essa próxima música, que você possa fazer uma oração, entregando a sua vida a Cristo, entregando as suas angústias, as suas felicidades. Tão surpreendente, não posso entender tão grande amor.
Boa noite, queridos irmãos. Boa noite. Eu falei tão fraquinho aqui, né? Vocês responderam fraquinho também. Quero convidar as crianças pré-adolescentes. Tia Rê vai fazer o culto infantil hoje. Arthur, Luísa, Pedro vai também? Vem agora já? Vai, tá bom. Olha só que legal. Vamos fazer oração? Falar com o nosso Papai do Céu. Querido Senhor Deus, abençoa as crianças, a Luísa, o Arthur, o Pedro, também as crianças que estão em casa. Abençoa, Senhor, as nossas famílias, as famílias dessa comunidade. Obrigado que elas, desde pequenas, Senhor, podem conhecer a Tua Palavra. Abençoa também esse tempo, esse momento agora de culto delas, em nome de Jesus. Amém. Abençoado encontro para vocês. Que Deus, com a Sua Palavra, Ele nos dê graça, nos dê paz. Eu quero convidar vocês para abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versos 54 até 62, a negação de Pedro. Lucas 22, a Débora já está ali, eu ia dizer que alguém precisava mostrar ali, obrigado, Débora. Dá um tempinho, né? Cada um pode encontrar na sua Bíblia, ou então em casa também. E nós vamos ler, então, capítulo 22, verso 54. Então, prendendo Jesus, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. E Pedro, o apóstolo Pedro, o seguia à distância. Mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo, olhou fixamente para ele e disse: este homem estava com ele. Mas ele negou: mulher, não o conheço. Pouco depois, um homem o viu e disse: você também é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: certamente esse homem estava com ele, pois ele é galileu. Pedro respondeu: homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Cuidado, frágil. Nós encontramos essa expressão em pacotes, em caixas, falando que algo que está ali pode quebrar, algo que está ali deve ser manuseado com cuidado, algo que está ali é frágil. Nós deveríamos ter uma faixa dessas para colocar sobre nós
no nosso peito, na nossa vida, sobre quem nós somos. Cuidado, frágil. Nós fomos criados frágeis. Se não fosse assim, Deus lá no Jardim do Éden não teria dito: não é bom que o ser humano, que a humanidade esteja só. O ser humano é frágil. Ele foi criado dependente de alguém, dependente de Deus. Deus soprou nele o fôlego de vida. Se Deus tirar de nós o fôlego de vida, nós caímos mortos. Já nem lembramos mais da pandemia quase, né? Brincadeira, eu acho que sim. Mas se a pandemia nos ensinou algo, deveríamos ter isso sempre de novo gravado, é que nós somos frágeis. Num estalar de dedos, num piscar de olhos, a nossa vida se esvai. Além disso, Deus criou também o dia do descanso, porque o ser humano é frágil, o ser humano precisa dessa dependência de Deus, dessa relação com Deus. E além disso, o ser humano ele é dependente de outro ser humano. Homem e mulher precisam um do outro. Precisamos de amigos, precisamos de comunidade, precisamos de pessoas ao nosso lado. O Márcio e eu falei isso consciente, Márcio. Márcio da Paulinha, daqui fora ele perguntou: diz aí, Roberto, o que você precisa? 1 milhão, 2 milhões? Márcio, eu preciso do teu coração. E o Márcio é um cara assim, bem coração mesmo, né? A Paulinha está aí que não vai deixar a gente medir. A gente precisa um do outro. A gente precisa de alguém do nosso lado, alguém que se importe conosco, alguém que nos entenda, nos compreenda, alguém que diz também: assim não está legal, tem que fazer diferente, mas que ainda assim continua nos amando. Nós somos dependentes de outras pessoas, fomos criados assim. Lá no Jardim do Éden, isso não veio depois da queda. A queda trouxe exatamente o contrário. Quando a gente rasgou aquela etiqueta, cuidado frágil, e diz: eu posso sozinho. É a tentação. A serpente disse: vocês vão ser como Deus. Esse é o grande pecado. Não sermos mais frágeis, abandonar a Deus, se esconder de Deus, daquele Deus que na sua onipotência, que conhece tudo e sabe tudo, onipotência, onisciência, onipresença, Ele vem ao nosso encontro, Ele pergunta: onde você está? O que aconteceu? O que você fez? Mesmo sabendo tudo, Ele se dá ao trabalho de se tornar frágil, de deixar com que a gente fale. O potente, o onipotente se faz frágil, enquanto o frágil quer ser poderoso. E além de abandonar a Deus, abandonam um ao outro, jogam a culpa um no outro. O frágil é ele, foi a mulher, ela que é frágil. Eu sou forte, a mulher é a serpente que o Senhor criou, que Deus criou. Ainda põe a culpa em Deus. Não sabem como lidar mais com as suas fraquezas. Antes estavam nus e não se envergonhavam, agora se envergonham de quem são, se envergonham dos seus medos, se envergonham da sua culpa, se envergonham da sua fraqueza, da sua nudez. Precisam se esconder de Deus e um do outro. O nosso texto nos conta a história de um homem frágil que quis passar de forte, e nos conta a história de um homem forte que se fez frágil.
Jesus no ápice da fragilidade humana, no que tem de mais frágil que o ser humano pode passar, pode enfrentar, carregando todo o pecado da humanidade, toda a dor da humanidade, toda a fraqueza, toda a fragilidade da humanidade. Aquele que é Deus se fez homem, se fez fraco, se fez frágil. Ali ele alcança e ele cura a fragilidade, Pedro na sua fragilidade. O texto nos conta algumas coisas muito interessantes. Nós conhecemos essa história, né? Pedro negou 3 vezes, o galo cantou. Mas o texto de Lucas, ele nos conta algumas particularidades. No versículo 56, se você ainda está com a sua Bíblia aberta, diz ali que uma criada o notou, olhou, viu ele e começou a olhar fixamente para ele. Quem é esse cara e quem é ele? Aí o segundo homem que fala com ele também olhou para o Pedro. O terceiro não diz que ele olhou, mas de alguma forma ele foi notado, ele foi ouvido, porque ele inclusive diz: você estava com ele, você é um discípulo dele, você é galileu. Antes o Pedro acabou com as desculpas, né? Acabou com os argumentos, agora o homem vem com argumentos. Você está se entregando, o teu jeito de falar, o teu sotaque, as tuas expressões, você é discípulo dele. Pedro não consegue se esconder. Nós às vezes tentamos esconder a nossa fragilidade. Não é fácil assumir as suas fraquezas. E o Pedro tenta se esconder seus medos, suas angústias, mas ele não consegue. Como ele reage? Verso 57, primeiro ele diz: eu não conheço esse Jesus. Depois, no verso 58, respondendo o segundo homem: homem, eu não sou o discípulo dele. Nega que é discípulo. Em terceiro lugar, ele diz no verso 60: homem, não sei do que você está falando, eu nem sei quem é esse sujeito aí que você está dizendo que eu sou discípulo dele. Enquanto Jesus é interrogado se ele é o Cristo, e Jesus diz: sim, eu sou, ele não nega. Pedro é interrogado sobre ser discípulo dele, discípulo de Jesus, e tenta negar, até com violência. O Evangelho de Mateus diz que Jesus usou de maldições, Pedro começou a amaldiçoar, jurar falsamente. A negação, negar a fragilidade, negar quem nós somos, negar os nossos medos, as nossas angústias, negar o nosso pecado nos leva à indiferença. Nós nos tornamos frios, nos tornamos indiferentes conosco mesmos e com as outras pessoas. Não sei do que você está falando, esse negócio aí não me afeta. Nem sei quem é esse Jesus, nem sei que ele veio lá da Galileia. Você até está dizendo que eu sou galileu, mas eu nem sei que ele veio de lá. Desconhece que Jesus tenha discípulos, desconhece que Jesus esteja sendo julgado nesse momento. Ele está sendo julgado? Eu vim aqui só para me esquentar. Nem sabia o que estava acontecendo aí. Ele tenta passar um ar de indiferença. Comecei a ler um livro chamado O Impostor que Há em Mim, de Brennan Manning. O autor ele não usa essa expressão, mas eu na minha interpretação eu diria assim: ele fala
que nós vivemos uma vida esquizofrênica. O esquizofrênico, ele é quem tem duas personalidades, né? Dupla personalidade, alguma coisa assim. Nós temos, diz o autor, e nós criamos um eu impostor, um eu falso, que tenta não se importar em ser ou em ter sido rejeitado, que tenta não se importar, por exemplo, aqui no caso do Pedro, em poder perder a sua própria vida, se for reconhecido, né, como discípulo, se for reconhecido na sua fragilidade. Um eu forte, diz esse autor, que não pode ser criticado, um eu que não erra, um eu que sempre tem justificativas e explicações, um eu que cria uma imagem falsa de si mesmo. A Bíblia já chama isso de hipocrisia, e é o que Jesus acusa exatamente os religiosos, e às vezes exatamente na religião, que nós acabamos com a religião usando uma máscara, né? Tentando passar uma imagem de supercrentes, de pessoas perfeitas, de pessoas que não pecam, de pessoas que não têm fragilidades, de pessoas que não têm medos, de pessoas que não têm anseios, de pessoas que não têm dúvidas. Pedro havia afirmado que estava pronto para ir para a prisão e que ele até morreria ao lado de Jesus. Muito mais tarde, isso realmente acontece. Pedro não morre ao lado de Jesus, mas ele morre por causa da sua fé. No entanto, nesse momento, a negação de Pedro mostra a instabilidade da vida dele. E com essa instabilidade nós nos identificamos, nós somos identificados nessa história do Pedro. Ou como Paulo diz em Romanos, né? A lei que eu quero seguir, que eu quero fazer, essa não consigo. Mas aquilo que eu não quero, isso eu acabo fazendo. Nós nos identificamos com a instabilidade do Pedro. Dizemos, agora daqui para frente vai ser desse jeito. Só que daqui para frente a gente acaba 5 minutos depois voltando aos mesmos erros, aos mesmos pecados. Por que nós temos tanta dificuldade de lidar com a fragilidade? Por que é tão difícil para nós lidar com a fragilidade? Nós não queremos ser frágeis, nós não queremos ser dependentes. Interessante, conversando às vezes com pessoas mais idosas, ou pessoas chegando assim numa certa idade, sabendo que se tiverem a graça de continuarem vivas, elas também vão se tornar cada vez mais dependentes dos seus filhos, dos seus netos, de genros, de noras. E muitas pessoas dizem, eu até quero envelhecer, mas eu não queria me tornar um peso, um fardo para outras pessoas. E é verdade, né? A gente não quer ser um fardo, mas também é verdade que com o passar dos anos, se Deus nos conceder a velhice, nós vamos nos tornando dependentes de outras pessoas. E isso é um aprendizado não tão simples assim. Pedro segue Jesus de longe. De alguma forma ele tenta aquietar a sua consciência pesada, né? Está de longe, mas ainda está tentando seguir Jesus, mas só de longe. Ele quer acalmar a sua consciência, mas não quer expor a sua vida. Pedro, com isso, ele está se amoldando ao mundo. Prometeu que estaria ao lado do Senhor, mas junta-se aos zombadores. O Salmo 1 já nos lembra disso, né? Segue o conselho dos perversos, se detém no caminho dos pecadores, se junta à roda dos zombadores. É bem-aventurado, feliz o homem que não faz isso, diz o Salmo 1.
e não quem acaba fazendo isso. Por que Pedro segue de longe? Por que ele fica de longe? Por que ele não consegue lidar com esse Jesus fraco? Esse Jesus fraco expõe a sua falsa força. Um Deus fraco, um Deus que se torna fraco, ele não é fraco, ele se torna fraco. Ele expõe a nossa fraqueza, ele expõe as nossas falsidades, ele expõe aquilo que nós tentamos fazer para disfarçar a nossa fraqueza. Ele expõe a superficialidade da nossa vida. Eu quero convidar você para abrir a Bíblia esse texto não vai aparecer aqui, em Isaías 53, quem quiser pode abrir. Isaías 53, ele fala do servo do Senhor, e é uma palavra, uma profecia que se cumpre na cruz de Jesus. E ali Isaías 53 diz assim: quem creu em nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço, a força do Senhor? E agora ele fala de Jesus: ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado, rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado. Nós também temos pessoas que nós desprezamos. Temos situações que nós não gostamos de olhar. A gente volta ao rosto, isso não foi comigo, se torna indiferente, nos escondemos atrás de outras coisas. E aqui Jesus, na cruz, é alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa de nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. E diz o final desse verso 5 agora: pelas suas feridas fomos curados, pela sua fragilidade fomos curados. Eu acho impactante essa expressão: pelas suas feridas nós somos curados. Um Deus que se fez fraco, que se feriu, porque sabe que ser humano é ser alguém que tem feridas. Ser humano é ser alguém que tem dores. Ele era experimentado nas dores e no sofrimento. E não dá para ser experimentado nas dores e no sofrimento sem passar por dor, sem passar por sofrimento, sem ter medo, sem ter angústia, sem saber o que é isso. Aqui nós temos a loucura, o escândalo do Evangelho. A nossa história de Pedro, a negação de Pedro, Lucas nos conta como ela continua. E diz que agora é a vez de Pedro ser visto por Jesus. Pedro não conseguiu se esconder das outras pessoas, ele até tentou, mas agora ele é visto por Jesus. Claro, quando Jesus se volta e olha para Pedro, esse olhar escancara a sua negação. Ele ouve o galo cantando e ele cai em si.
Mas eu preciso dizer para vocês, e eu gostaria que isso ficasse claro, porque trata-se de uma mudança de perspectiva na nossa vida. Esse olhar de Jesus, ele escancara a nossa situação, mas ele não é um olhar de julgamento, não é um apontar de dedo: ah, Pedro, eu sabia, eu te avisei. Não é isso. E como é fácil nós pensarmos que Deus está lá no céu olhando dessa forma para nós. O que Jesus está olhando para o Pedro: ah, agora botei o dedo na tua ferida, Pedro. Sim, esse olhar escancara todas as feridas do Pedro, todo o erro do Pedro, todo o eu impostor, esse eu falso que também está lá, que faz parte da nossa identidade, que faz parte de quem nós somos. Mas este olhar é um olhar de amor. Sabe, Jesus só olha para o Pedro. Jesus não se volta assim, escutou: eu não conheço, eu não sei do que você está falando. Como é que é, Pedro? Jesus não faz isso. É um olhar de amor. Ele olha, ele conhece, ele sabe. Ele conhece a fragilidade, ele sabe que o Pedro tenta disfarçar, esconder, negar. Ele está sempre forte: eu vou contigo, eu vou morrer por ti. Isso não, Jesus, ir para a cruz de jeito algum. Há uma expectativa, né, de um Jesus messiânico que iria reinar sobre os romanos. Mesmo que Pedro tenha negado a Jesus, Jesus não negou a Pedro. Esse olhar é o olhar de Jesus para cada um de nós, dizendo: tu és meu, eu sei, eu estou vendo. Não é bonito, é feio, é frágil, é sujo, é difícil, mas tu és meu. Eu te vejo, eu te amo, eu te sustento. Por que Jesus restaura o Pedro depois? Será que Jesus tinha a intenção de envergonhar o Pedro, né? Dizer: tu tem que cair em si primeiro para depois melhorar. Não é só para nos envergonhar ou mostrar que somos fracos, mas é que somente assim o Pedro poderia deixar de lado as suas ilusões, as suas falsidades a seu respeito. Somente quando nos damos conta da nossa fragilidade, nos damos conta que pecado é pecado, que somos fracos, que somos pecadores, que somos medrosos, que somos ansiosos, somente assim é que deixamos de lado as ilusões a nosso respeito e não precisamos mais nos esconder atrás da nossa prepotência ou da nossa força. O Evangelho de João relata até, né, aquela história do Pedro: tu me amas, né? As 3 negações, as 3 vezes: Pedro, tu me amas. As 3 vezes Pedro responde: tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus responde sempre de novo, a cada uma das 3 vezes: vai e cuida das minhas ovelhas, vai e cuida dos meus cordeirinhos. Quando Jesus está dizendo para o Pedro, preparando o Pedro que ele vai negar, ele diz: Simão, Simão, Lucas 22, 31, Satanás pediu para peneirar você, Satanás pediu para peneirar cada um de vocês como trigo. Contudo, eu supliquei em oração por você, Simão, para que a sua fé não vacile. Portanto, quando tiver se arrependido e voltado para mim, fortaleça seus irmãos. Eu acho interessante, Jesus sabia que Satanás ia tentar peneirar como trigo. Jesus sabia que ele ia cair. Jesus pediu para que a fé dele não vacile. Mesmo assim, ele sabia que ele ia negar. E aí ele diz: quando você se arrepender e voltar para mim.
Somente depois da queda é que Pedro poderia parar de negar. Não somente para negar que não era discípulo de Jesus, mas parar de negar que precisava de Jesus, que era dependente de Jesus. E Jesus também sabe que às vezes essa restauração leva tempo. Quando tiver se arrependido e voltado para mim, aí ele pode usar Pedro na sua obra. Fortaleça seus irmãos. Fortaleça seus irmãos. Cuida das minhas ovelhas. Cuida dos meus cordeirinhos. Jesus se torna frágil para cuidar da nossa fragilidade. O apóstolo Paulo reconhece e aprende isso quando ele fala do seu espinho na carne. 2 Coríntios 12. Ele conta do espinho na carne e tal. Pedi 3 vezes até que o Senhor me disse: a minha graça te basta. Ele aprendeu: quando sou fraco é que sou forte. Jesus, ao dizer aos seus discípulos que devem ser como crianças, ele está dizendo isso também. A criança, não é porque que Jesus diz isso aqui, não porque a criança não é pecadora, porque não, vai para o céu direto, é anjinho, não nesse sentido. É porque a criança sabe que é dependente. A criança sabe que precisa de Jesus, que precisa dos seus pais, precisa de alguém. 2 Coríntios, Paulo nos diz para encorajarmos, consolarmos com o encorajamento, com o consolo que recebemos de Deus. Devemos encorajar, consolar os outros quando passarem por aflições. Não tem ninguém melhor do que alguém que luta contra a dependência do álcool e de drogas, para aconselhar alguém a se manter limpo do álcool e das drogas. Não tem ninguém melhor do que o enlutado, alguém que perdeu um ente querido, que sentiu a dor, para consolar quem está enlutado. Ninguém melhor do que alguém que lida com a doença, para consolar quem também está lidando com a doença. Quem luta com a depressão, para entender como é lutar com a depressão e poder dizer: eu tenho dia a dia conseguido com Jesus, vamos junto com Jesus. As nossas fragilidades, elas nos tornam humanos e nos tornam mais acessível para as outras pessoas, para entendermos os outros, para ajudarmos os outros. À medida que nós vamos sendo consolados por Jesus. A Bíblia diz que nós somos um frágil vaso de barro. Não somos um vaso de ouro, é um vaso de barro. No entanto, dentro desse vaso tem um tesouro precioso. A diferença não é o vaso é frágil, mas a diferença é o tesouro que está no interior do vaso. Que Deus nos abençoe. Cuidado, frágil. Vamos ser frágeis, permitir que Deus cuide e nos use com a nossa fragilidade. Amém. Eu quero orar. Querido e amado Deus e Pai, queremos confessar nesse momento também quantas vezes disfarçamos, temos medo de não sermos aceitos, acolhidos na nossa fragilidade, nos nossos medos, angústias, nas nossas vontades, sonhos. Às vezes, Senhor Deus, escondemos até pecados, tentamos lidar com eles de forma escondida, sem falar com ninguém. E, Senhor, só quando isso é trazido à luz, quando isso é trazido diante de Ti, é
que o Senhor pode nos curar e vai nos curar. Assim também agora, como Pedro, nós queremos ser acolhidos pelo Teu olhar. Em nome de Jesus. Amém. Nós temos ainda alguns avisos, chegando agora na conclusão do culto. Estão vendo essa foto aí? Não sei se dá para perceber, o pessoal em casa talvez está vendo um pouco melhor. É uma foto de ontem, da retomada dos nossos encontros da tarde da mulher. Quem das mulheres estava lá? Eu quero convidar vocês, mulheres que estavam ontem, a virem aqui na frente. Aqui, e nós queremos orar por vocês. E as que não estavam também, eu quero convidar para vir aqui. Não é dia da mulher, não é dia das mães, mas eu quero convidar vocês, mulheres, a virem até aqui. Pode vir também, Débora. Depois você muda. Não tem problema. E eu sei que nem todas podem vir e puderam vir, mas a intenção desse encontro da mulher, da tarde da mulher, é ser um grupo de apoio, onde mulheres caminham junto com Jesus e se ajudam umas às outras a andarem junto com Jesus. E eu quero orar com vocês. Querido Senhor e amado Pai, o Teu olhar também para essas mulheres, nas suas vidas, no seu caminhar, na sua casa, na sua família, no seu dia a dia, no seu trabalho, naquilo que o Senhor tem diante delas e para elas, aquilo que na sua caminhada diária contigo, Senhor, elas experimentam. Nós queremos trazer na Tua presença agora, rogando a Tua bênção. É o que pedimos, em nome de Jesus. Acompanha elas, ó Pai, carrega elas, sustenta elas, fortalece elas, anima elas no seu testemunho como sal e luz deste mundo. Frágeis, mas extremamente fortes na Tua força, não porque elas são fortes, mas porque o Senhor é poderoso. Em nome de Jesus que pedimos pela vida delas. Amém. Deus as abençoe, queridas. E abençoe também a tarde da mulher, abençoe o grupo de oração das mulheres, abençoe os programas, atividades onde as mulheres estão, estudos bíblicos. Está faltando homem para ajudar. Não tem até homem no culto infantil ajudando, né? Mas pode ter mais homem ajudando. Eu ia dizer, as mulheres no culto infantil estão no culto infantil também, mas é bom que não tem só mulheres no culto infantil. E nas suas casas, no seu lar, no seu trabalho. Que Deus as abençoe. Vamos adiante com os avisos. Temos aniversariantes. Minha sogra, Ruth Radins, de aniversário hoje, por isso a Betina não está aí hoje. Ela foi lá visitar a mãe, né? Estar junto com a mãe, com a família. Aniversário da dona Ruth. E dia 12, terça-feira, da Neide está aí, e também da Leia. Parabéns aos aniversariantes. Domingo passado, né? Tivemos aniversário da dona Maria Helena. Foi domingo? Foi, né? Dia 3. Dona Maria Helena fez 91 anos. Não parece, dona Maria? Não parece. Parabéns. Está aí firme e forte ainda, né? Estudos bíblicos. Na Fazenda, quarta-feira, ok. Vila Real também às 20 horas, na quarta. Gravatá às 15 horas, o estudo bíblico, na quinta-feira. E na sexta-feira, live de oração. Sábado, por causa do feriadão, não terá os jovens. E eu quero convidar ainda domingo para o culto de Páscoa. Sei que muitos vão viajar na Páscoa, mas aqueles que estiverem aqui, nós queremos ter um culto de Páscoa
Durante a semana também eu vou falar se vai ter que trazer alguma coisa para o culto. Olhem os avisos aí no grupo de comunicados, tá certo? E o estudo na casa da Dona Ana ficou definido na quarta-feira. Ok, na quarta-feira também na casa da Dona Ana e do seu Otacílio. E aqui tem o de antes, Débora, isso, o aviso com os comunicados aí para contribuição. Quero motivar você a fazer do dízimo e da oferta um hábito na sua vida de fé, um exercício de fé, uma oportunidade de dizer: Senhor, eu quero confiar em Ti também, dando o meu dinheiro. Uma oportunidade de você participar financeiramente da causa do reino de Deus. Eu tenho certeza que se você não ofertar, Deus vai providenciar maneiras de sustentar a sua causa, seja a meu, que é aqui Balneário, seja outras comunidades, outros trabalhos, outros ministérios. Deus tem o seu jeito e Deus providencia, mas Deus também quer nos ensinar e nos permitir a participar desta causa. Às vezes eu fico pensando: minha oferta é tão pequena, como é que vai dar conta de pagar todas as despesas? E Deus dá jeito. E ainda diz: e a tua oferta fez uma grande diferença. Então eu quero motivar você a experimentar também essa bênção, essa graça da oferta na sua vida. Você pode ofertar no culto com o envelope, nas ofertas, você pode depositar na conta, pode entregar durante a semana. Não, eu não quero que o pessoal veja, não quero que o pessoal saiba. Entre em contato comigo ou com alguém do conselho, né? E a gente pode organizar isso também. Acompanhe também a Melk no Instagram aí. Parece que tem um Instagram novo que estão querendo fazer das mulheres aí, né? Então você pode acompanhar também. Agora, comentários e participantes online. Davi estava aí nos ajudando. Davi e o Antônio, né? O Eldo e a Alzira Jäger, a Irmgard, o José e a Singrid, a Isolete e o Beno Knob, a Dona Ana e o seu Otacílio, o Zikart Euke, o Zikart Miller, a Eloide, o Jean e a Dona Zelina, a Marlise e a Dona Vale Euke, a Nilve e o Silas, a Dona Ruth, né, a Ruth Raditz lá em Curitiba, o Fred, Eliane, Dona Elvira, a família Bertold, e o Alcides e a Marli Westphal. Esses foram os nomes que nós conseguimos anotar aí dos que deixaram o seu comentário aí nos vídeos. Nós nos alegramos que vocês também participam, né? Quem não pode, participa também online. Temos motivos de oração? Carol? Agradecer as orações pela Oma. Dona Elvira está se recuperando, né? Nós lembramos da Laura. Essa semana a Laura Kannenberg, né, teve assim uma semana bem difícil, mas uma medicação aí deu uma melhorada, né, no estado de saúde dela. Recebeu visita da família, né, as irmãs e o irmão estavam visitando. Neri comentou aí também que ela estava assim se mantendo, não lembro agora a palavra, estável, né? Não foi essa palavra que o Neri usou, mas agora me fugiu a palavra que ele usou. Mas assim, está bem delicada a situação da Laura. Também a Dona Vale Klitzke, né, a mãe da Marlise e da Daki, queremos lembrar dela. E hoje pela manhã
A Miriam Oliveira fez a cirurgia para retirada de pedra do rim que estava no canal ali, alguma coisa assim. Então eles conseguiram chegar, conseguiram tirar as pedras também, e ela está se recuperando. Na sexta-feira, a minha mãe, ela também fez um procedimento cirúrgico para fazer uma biópsia de ínguas que ela tem no mediastino, uma região entre o pulmão e o coração. E eu confesso para vocês que eu estou um pouco ansioso nesse momento, porque minhas irmãs aí postaram que ela não está muito legal. Não sei se eles estão acompanhando, não estão aqui, mas ela não estava muito legal agora de noite. E até por isso, uma hora eu esqueci de passar ali o slide, né? Estava olhando ali os comentários sobre naquela hora, pedindo para alguém ir lá e tal. Então, ela está bem fraca. Nós queremos orar, peço pelas orações também por ela. Vamos orar então? Senhor, nós queremos também agora, na nossa dependência, clamar a Ti. Trazemos esses pedidos que aqui já foram colocados, nossa gratidão pela melhora da Dona Elvira, nosso pedido pela Laura, pela sua saúde, e também que o Senhor acompanhe toda a família nesse momento tão difícil. Neri, as irmãs, os irmãos da Laura, a Raquel, o Walter, o André, a Larissa, Michel e a Márcia, também o Jader, sua esposa, e as netas, neto. Nós colocamos todos, Senhor Deus, diante de Ti. Pedimos também pela Marlise, pela DAC e pela Dona Vale. Sustenta também ela, ó Pai, na sua tristeza, fragilidade, fraqueza. Esteja também com a Miriam Oliveira. Obrigado que já passou esse procedimento e agora ela está se recuperando. Eu coloco também a minha mãe, a Joana, nas Tuas mãos, ó Pai. Também toda a família, especialmente meus irmãos que estão mais perto, também dia a dia, lidando e cuidando ali da situação. Peço que o Senhor fortaleça, também cuide, guarde a minha mãe, meu pai e a toda a nossa família, Senhor. E ainda os enlutados, Joel, Vera, família Taqueda, também a família Richter. Senhor, colocamos eles nas Tuas mãos, todas as nossas fraquezas e fragilidades. Que o Senhor também nos cure, possamos nos ajudar uns aos outros, nos carregando também. É o que pedimos em nome de Jesus. Também queremos ainda orar juntos a oração que nos ensinaste, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Que o Senhor Todo-Poderoso o abençoe e o guarde desde agora e para sempre. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite a todos, que Deus os abençoe e seja uma bênção no seu dia a dia.